Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do Mundo Quali Talks e o tema de hoje é Desafios da Acreditação. Eu sou a Adelaide, host desse podcast, e estou aqui hoje com a Jeane, mais uma vez, né, Jeane? Sim, O primeiro episódio, a Jeane participou conosco falando dos riscos, né, de laboratórios, e hoje, para falar sobre os desafios da acreditação, tinha que ser a Jeane. Jeane, se apresente. olá pessoal, meu nome é Giane Altair, eu sou da empresa Evidências, trabalho com consultorias, auditorias e treinamentos e é um prazer estar aqui mais uma vez, né, para contribuir para mais um assunto do podcast do Mundo Quali Talks. Muito obrigada. Ai, nós que agradecemos. É o seguinte, hoje não é uma entrevista, né? Hoje é mais um Sim. bate-papo onde falaremos sobre os desafios da acreditação. Uhum. E o porquê desse tema. Quando a gente pensou nesse tema, foi porque, assim, tem muitos laboratórios que estão buscando a acreditação, que ainda vai iniciar o processo. E eu acho importante a gente deixar claro quais são esses desafios. E que tem benefícios, né? É um Sim. processo árduo, trabalhoso, tem que saber que tem despesas, muito tempo que tem que ser dedicado, necessita de muita dedicação, necessita de muito treinamento, é meio que trocar o pneu com o carro andando, né? Todo Sim. mundo reclama, mas tem as outras atividades, eu tenho que fazer isso, né? Sim. Mas são os desafios, mas que depois os benefícios vêm. Depois os processos do laboratório fica tudo muito mais organizado, os controles perante o mercado tem uma credibilidade muito grande. Depois você não consegue mais trabalhar sem o sistema de gestão. Tanto que Exatamente. fica organizado, né? É muito E bom. assim, uma frase que eu gosto muito, tem gente que não gosta, não, mas que eu gosto muito, é que é justo que muito custe o que muito vale. Sim, Então, verdade. assim, é algo que é custoso, é trabalhoso, mas que o benefício lá na frente vem. Vem. Então, Isso, assim, isso é real. vale a pena passar pelo processo, né? Sim, vale a pena. E falando nos desafios, estamos com a colinha aqui, né? Falando nos desafios, os dois primeiros que a gente colocou aqui para vocês tem muito a ver com o processo de implantação em si, né? Que o primeiro deles é ter a clareza no porquê que está buscando a acreditação. Sim, verdade. Que assim, tem gente que busca acreditação porque tem clientes exigindo. Tem gente que busca acreditação porque tem algum órgão exigindo, né? Algum órgão superior está Sim, exigindo. Tem gente que é o próprio mercado, né? Eu já falei, tem gente que não tem ninguém exigindo, nem o cliente, nem nenhum órgão, mas quer ter um laboratório acreditado, quer ter essa comprovação de que atende todos os critérios, todos os requisitos, né? Que tem um serviço de qualidade, um serviço confiável. exato. Então, assim, é muito importante, acho que o primeiro desafio mesmo é ter clareza do porquê. Porque só quando tiver clareza é que vai suportar o processo de implantação. Sim, é um guia, né? Quando você descobre é, o porquê que você quer, e aí você, a partir daí, você começa a pensar no seu escopo. O que que é o escopo? São os ensaios, né? Que o laboratório vai trabalhar durante o processo de acreditação. Uhum. Então, se a gente está falando aí de água, por exemplo, então eu vou trabalhar com água tratada, eu vou trabalhar com a matriz água superficial, é alimentos, né? Então eu tenho que decidir a minha matriz, em cima disso, né? Eu começo a decidir quais os escopos para aquele produto, né? Então, voltando, se eu vou fazer água, eu vou fazer Escherichia coli, coliformes totais, microbiológicos, vou fazer físico-químicos. Então, a partir do momento que a gente decide qual é esses parâmetros, quais são as matrizes que a gente vai trabalhar, você tem um norte, tem uma direção, né? Então, o principal mesmo, o primeiro ponto é o laboratório definir isso. Então, assim, o laboratório tem que ter clareza do porquê que ele vai buscar Isso. acreditação. Tem o desafio da própria implementação em si, né? Que é todo o tempo que vai gastar, todo o dinheiro que vai gastar, todos os treinamentos que tem que ter, tudo aquilo que a gente falou.
E aí vem para os desafios da parte técnica, onde o primeiro deles é definir o escopo. Exatamente. E a partir do momento que definir o escopo, o que ele vai saber é a dimensão. Isso. A saber dimensão da coisa toda, né? Exatamente. Porque não fica só no escopo. Aí começa, né? Já vem para o segundo passo, que é muito importante quando você decide, que é o quê? Esses ensaios que a gente vai trabalhar, eles possuem incerteza de medição? Cabe a eles ter incerteza de medição ou não, né? Então, lembrando que quando a gente fala de incerteza de medição para os ensaios, são para os ensaios quantitativos, né? Ensaios que eu tenho cálculos, né? Então, se são ensaios que cabe implantar a incerteza, aí eu já começo o meu segundo desafio, vamos colocar assim, que é fazer, né? Como que eu vou fazer esses cálculos de incerteza? Tem profissional capacitado? Eu vou encontrar fácil no mercado esse profissional, né? E o custo? Isso vai me custar quanto para somar-se ao processo de acreditação, né? Costuma ser uma das fases mais doloridas da implementação, né? Em muitos lugares. Mas depois que passa também, depois que pega o jeito da coisa, né? Sim, depois que você pega o jeito da coisa, você tem certeza de que os seus cálculos estão corretos, né? Que aquele resultado que quando a gente está passando por essa parte da incerteza, são feitos muitos testes, são feitos com materiais de referência certificados, né? Então, isso tudo compõe para que o cálculo seja confiável. Então, aí você já tem uma ideia de como está sendo os seus ensaios, como estão Que sendo é o objetivo realizados. principal da acreditação, você ter resultados tecnicamente válidos, né? Exato. Uhum. E não tem como ter um resultado tecnicamente válido sem passar por esse desafio de implementar a incerteza, né? Exato. Tem essa parte. O que mais que você traz pra gente como desafio na parte técnica, Jean? Eu destaquei também a verificação de métodos, né? É uma parte muito importante no processo, porque o laboratório ele precisa garantir que ele consegue reproduzir aquele método que ele está trabalhando nas condições do seu laboratório, nas condições da sua equipe, né? Em todo o conjunto. Isso é importante. Muito. Eu não sou da parte técnica, eu só fico lá na parte de gestão, mas eu vejo muito as pessoas falarem. Mas o meu método já é validado, não preciso disso. Não é bem assim, não, né? Precisa ter uma confirmação, não é isso? Precisa confirmar que você consegue reproduzir aquele método na extensão necessária. Então, eu costumo dizer o quê? Que quando a gente está falando de verificação de métodos, eu estou pegando uma norma que ela foi feita em outra parte do país, validada por outro laboratório. Então, eu pego essa norma, trago para o meu laboratório e vou reproduzi-la dentro das minhas condições, né? Condições de instalação, equipamentos, pessoal. Então, eu preciso trazer a minha confirmação de que eu consigo fazer aquele ensaio conforme está sendo recomendado pelo aquele método de referência, né? Já que a gente citou o exemplo aí da água, um dos métodos que é já validado e conhecido dos laboratórios que busca a acreditação é o Standard Methods, né? Então, um livro com um compilado de metodologias. É a Bíblia da análise de água, né? A Bíblia da análise de água. E aí a gente precisa, depois que escolhe o escopo, né, confirmar se a gente vai conseguir reproduzir aquele método do Standard Methods dentro das nossas instalações. É muito bom. E isso é muito importante ressaltar, porque realmente tem gente que pensa assim: meu método já é validado, eu não preciso. Sim, precisa a gente confirmar. E se não for validado, então aí Aí que é dor de cabeça. Ainda, né? Tem que ter. Tem que ter, precisa. Então tá, então nós já falamos de definir o escopo, incerteza, validação. O que mais, Jane? Eu acho que a próxima etapa é decidir se eu vou calibrar, qualificar, né, os meus equipamentos que farão parte. Acho que não é se, né? É o que eu vou calibrar, o que eu vou... Exatamente. É o que eu vou calibrar, o que eu vou qualificar, aonde, como que eu vou buscar um fornecedor para isso, qual o custo,
né? Então, se eu vou calibrar, em quais pontos eu vou realizar essa calibração, aonde que eu escolho, É desafio também, né? é E se desafio. aqui a gente está falando de desafios para a acreditação, se é para acreditação, tem que buscar laboratório de calibração também acreditados, né? Acreditados, Pertencentes à RBC. Que isso. muitas vezes pode ser um desafio, né? Sim, até porque às vezes o processo vai ter um custo elevado, por quê? Porque às vezes você não tem na região onde você mora, onde está localizado o laboratório, empresa com um escopo amplo RBC. Então aí você tem que trazer de fora, né? Você precisa. Eu acredito que a parte de calibração é um desafio até para você solicitar o orçamento. Porque quando a gente não tem essa parte de conhecimento, você fica em dúvida até que tipo de calibração pedir, para quais pontos eu vou pedir, o que eu vou, qual o meu critério para especificar para esse fornecedor, né? Então, Então aí é nós temos daí, 2 desafios, né? sim, Só da calibração. só da calibração. É saber como solicitar essa calibração, saber qual equipamento tem que ser calibrado, em Isso, quais pontos deve ser calibrado. E o sim, outro desafio é ter na região laboratório RBC para isso. sim, Então, a parte de exatamente. equipamentos é um desafio também, É um né? desafio também. E saber que tem equipamento que não necessita de calibração, mas necessita de qualificação. É Qualificação, isso, né? Você sim. pode dar para a gente exemplo de equipamento que não é calibrado e sim qualificado? Sim, posso. Estufa, incubadoras, né? Por exemplo, eu tenho Não basta calibrar o termômetro. o termostato, o É, termômetro. termostato. Na maioria das vezes é solicitado que seja calibrada a parte interna do equipamento, a câmara interna. Por quê? Porque a gente coloca as placas, né? Quando a gente falando de microbiologia ou físico-químico, por exemplo, o ensaio de DBO, eu vou incubar, eu preciso saber se todos os pontos dentro daquele equipamento ele está atingindo a temperatura que eu necessito para o ensaio, a temperatura recomendada. Então, voltando para a microbiologia, se eu vou incubar uma amostra 35 mais ou menos 0,5 graus, eu preciso que a variação do meu equipamento seja essa em todos os pontos. Se algum deles sair fora, o equipamento durante a qualificação não conseguir atingir em algum ponto dentro do equipamento, eu vou precisar restringir o uso naquele ponto. Né? Então, eu preciso informar a minha equipe que ali eu não posso colocar nenhum tipo de amostra. Né? Então, é importante você fazer essas qualificações de banho-maria, incubadoras, estufas, para que você tenha ciência de como está o funcionamento do seu equipamento. E como que você vai decidir quais os pontos serão qualificados? Isso você vai no método. O método vai te guiar. O seu método verificado, ele vai te guiar, a metodologia validada, né? Então, de onde eu tirei os 35, mais ou menos 0,5? A metodologia trouxe, que eu preciso incubar os meus micro-organismos nessa temperatura. Tudo isso é muito importante. Se o laboratório deseja comprovar que ele emite resultados tecnicamente válidos, ele tem que ter todos esses controles. Tem, tudo isso. precisa, né? E além disso, a gente faz ainda a calibração do termômetro nesses pontos para garantir que o equipamento continua mantendo essa faixa de atuação, né? Mesmo depois de qualificado. Então, a parte de equipamentos é uma parte bem. Ela é bem extensa dentro da norma, né? Sim, bem É uma parte extensa. bem extensa e que requer. É um desafio. É um É um desafio. desafio que requer bastante cuidados, né? Isso. Então a gente precisa, se está buscando, querendo a acreditação, a gente precisa ter ciência disso, né? É um processo que, quando chegar em equipamentos, é extenso, né? Às vezes você não vai saber aonde encontrar todas as respostas para suas dúvidas, mas tem que começar definindo quais são os equipamentos que serão calibrados, quais qualificados e qual a faixa para isso. Né? Dentro do método ele vai te orientar. Tá, então a gente já falou de escopo, de incerteza, de validação, de equipamento. E os programas interlaboratoriais também são
desafios? São. Eu acho que eu colocaria, acho que o principal, depois desse processo aí do escopo, né? Eu acho que ele é mais crítico até que a calibração e a qualificação do equipamento. Por quê? Porque você tem que saber aonde que você vai encontrar. Primeiro, você tem que definir a parte significativa do seu escopo para fazer, para solicitar um fornecedor. E às vezes a gente não sabe, não tem ideia de onde encontrar, né? Esse fornecedor que ele é acreditado para. Ele também tem que ser Ele também acreditado, tem que né? ser acreditado. Às vezes, quando você decide tudo, não tem rodada disponível. Aí o seu processo atrasa, porque você precisa fazer uma rodada acreditada a tempo de mandar a documentação. Se por acaso você fizer sair fora, né, dar um resultado inesperado, né, você precisa repetir. Então, é um processo que realmente é um desafio, porque você precisa de um provedor acreditado, rodadas disponíveis, e a gente ainda tem a questão do custo, que também é um desafio para o ensaio de proficiência, né? Aí hoje, no site da SEGECRE, ela possui a lista dos fornecedores, né, dos provedores acreditados. Então, você entra no site da SEGECRE, clica lá no escopo relacionado daquele que está relacionado àquele fornecedor e lá vai conter todas as informações dos ensaios que ele possui acreditação. Ensaios e calibrações, né? Ensaios e calibrações, que no site também tem Se for isso. laboratório de calibração, tem que buscar o interlaboratorial de calibração também. Isso. Seja de massa, de temperatura, do que for. Exatamente. Porque assim, não adianta nada você implementar todos os controles exigidos pela norma, que são muitos dos equipamentos, das condições ambientais, do pessoal e tudo. E aí, que momento que você vai garantir a validade desse resultado, Exato. né? Você tem que se comparar com outros laboratórios. Exatamente. Uhum. Né? A norma traz isso, né? E é assim, outra informação que eu acho bem relevante também é que se não tiver um provedor nacionalmente, tem que buscar internacionalmente. Sim, precisa. No site da SEGECRE tem a informação dos parceiros, né? Dos parceiros da SEGECRE. Então, você precisa garantir que, se você falar assim, olha, eu não encontrei ensaios de proficiência disponíveis para o meu escopo, você precisa evidenciar que nem brasileiro, né, nem nacional e nem internacional você não conseguiu. Internacional é nesses dos parceiros, né, que tem lá no site da SEGECRE os parceiros. Então você precisa registrar tudo isso para deixar evidenciado que realmente não tinha rodada disponível. Mas aí tá, comprovou isso. Posso deixar meu sistema, meus ensaios sem nenhum tipo de teste? Não. Se você não conseguiu, você tem ensaio de proficiência para fazer essa comparação, essa validação do seu processo. Você precisa tomar ações, medidas para garantir que o seu processo está válido, que os seus resultados estão sendo emitidos de forma válida, né? E aí entra duplicatas, entra amostra cega, né? Entra vários outros tipos de controle de qualidade que você pode estar realizando nos seus ensaios. E pode fazer as comparações entre pares também, né? Tô falando com outro laboratório. Sim. Às vezes não tem nenhuma rodada disponível, mas você pode chamar outro laboratório para fazer com você. Exatamente. Então, dentro de tudo isso que a gente falou, por isso que eu acredito que o ensaio de proficiência é realmente desafiador, um dos principais desafios do processo de acreditação. Não são poucos os desafios, né? Não, mas compensa. Compensa, com certeza compensa. E os custos, né? É outro desafio também. Sim. Os custos hoje, só para o processo de acreditação, que é mandar a documentação até receber os avaliadores, fica em torno da última vez que a gente fez uma estimativa, né, levantando
os dados que se encontram no NI 140, na versão 33, ficava aproximadamente 14, 15 mil. Só por processo de acreditação. A gente não colocou aqui custos para esses avaliadores. Ah, tá, uma informação importante, que esse valor aproximado de 14, 15 é para uma avaliação de 3 dias, 2 avaliadores. É porque tudo vai depender do tamanho do escopo, Exato. que vai ditar a quantidade de dias e a quantidade de avaliadores. Exatamente. Né? Sim. Então, assim, se for uma avaliação estimada em 3 dias, com 2 ou 3 avaliadores? 2 avaliadores. Então, mais ou menos 3 dias com 2 avaliadores, sai em torno disso. Sim, exatamente. Tá, então existe um procedimento da SEGECRE, que é o NIE 140, Sim. que traz esses valores. Qualquer pessoa pode consultar. Sim, no site da SEGECRE ele está disponível, você pode consultar, e lá traz os valores. É um documento que atualiza no início do ano. Então, eu tô falando, esses dados é da versão 33, que é Todo desse ano atualiza. Todo ano atualiza. Não é para menos. Mas é bom ter lá, porque quem está entrando no processo consegue ter essa noção. Sim, é Entrando verdade. lá e pesquisando isso. E esse valor a gente não está falando de hospedagem nem de translado. Que isso também consta que é por conta do laboratório, né? O translado e a hospedagem. Então, soma-se a esses 14, 15 mil, mais os custos. Vamos falar aqui mais o investimento, né? Com hospedagem e translado. Isso que está falando é só da avaliação em si para acreditação, né? Exato. Nós temos todos os custos da implementação de tudo aquilo que a gente estava falando. Sim. Que é treinamento, participar de rodadas interlaboratoriais ou de proficiência, as calibrações, tem todas essas despesas. Sim, todas essas despesas. Investimentos. Tem todos esses todos investimentos. Esses investimentos. E o custo com a avaliação, Exato. Que é em torno disso que você falou, uma estimativa. Né? Outra coisa também, Adelaide, que é legal a gente colocar aqui, é que as metodologias, elas são adquiridas também, então tem um custo para isso, né? E na maioria, vamos falar para microbiologia, elas são internacionais. São metodologias internacionais. Então, se eu vou comprar uma ISO para um ensaio microbiológico, eu compro em francos suíços. Então, eu tenho que fazer a conversão do franco suíço para o real, né? Para eu ter um custo. Então, dependendo do seu escopo, você tem também o custo aí com os métodos que você tem que adquirir de forma internacional, né? Não em real. Hoje no Brasil já tem como a gente comprar em reais, já convertido, né? Porém, é um número muito pequeno. Então, a maioria vai ser internacional mesmo, as metodologias, né? É mais um custo. E aproveitar que a gente está falando de custo, surge muito aquela questão assim: eu sou obrigada a ter uma consultoria? Não é obrigada. Não. Ninguém é obrigado a ter uma consultoria. Porém, o consultor é alguém que já conhece o processo. Exato. Né? É algo que vai ser mais assertivo, você vai gastar menos tempo, não vai ter o retrabalho. Mas se não quiser ter esse custo da consultoria, pode perfeitamente implementar, buscar os treinamentos. Corre o risco de errar mais? Corre o risco de gastar mais. De demorar mais. Exato. Corre todo esse risco, né? Sim. A consultoria é alguém que conhece e que vai ser mais assertivo, vai ser mais eficiente. Exatamente. Assim. Tem um ditado, não sei se eu vou lembrar ele, mas o consultor, ele te passa o caminho das pedras, né? Ele te leva até, conta o caminho das pedras. Eu não sei o ditado, mas é isso. Exato. Ele... Me fugiu aqui o ditado, mas é tipo o mapa isso. da mina. Te leva até lá, ó, você tem que ir mais assertivo. E o que é interessante, você falou do tempo, é que com um consultor você consegue encurtar o prazo. É bom deixar claro que o prazo é da consultoria, não para acreditação, né? Porque a consultoria você consegue ter um domínio entre o consultor e o laboratório, mas a acreditação, o processo dela, depois que você posta a documentação no site da SEGECRE,
você já não tem mais controle. É aguardar mesmo. E né? vai alguns meses. Vai sim. Vai alguns meses. Depende se tem muitos avaliadores, se não tem, se é uma área muito demandada ou se não é, né? Tem todo Sim. o processo lá. Então, tem o processo da consultoria e se a empresa vai cumprir os prazos da Exato. implementação, Sim. né? Então, Uhum. tem várias variáveis. Exatamente. Várias variáveis é ótimo, mas é isso mesmo, Uhum. né? Então, tem esse tempo. Outra coisa sobre o tempo que eu acho importante falar. Tem empresário que chega, acho que não por maldade, mas por desconhecimento. Eu quero acreditar em 3 meses. Esquece. Esquece, isso não existe, gente. Tem gente que vai levar 2 anos, 3 anos, tá? Se for com uma consultoria e comprometimento, eu diria que a implementação pode acontecer, não sei lá, uns 10 meses, mais os meses que a SEGECRE leva, em 1 ano e alguma coisa, né? Mas Até a auditoria interna, né? Uns 10 meses, né? por aí. Esse ano a gente fez um em 10 meses, né? A gente fez a implementação e a auditoria interna. A gente já conseguiu fazer um em 8. Em 2017. Isso, já. Mas por quê? Porque teve comprometimento Sim. e o outro lado que estava recebendo a consultoria cumpriu com o cronograma. Cumpriu, exatamente. Então, assim, vai 1 ano e pouco se cumprir tudo direitinho. Então, não adianta querer, quero que em 2, 3 meses eu preciso disso. Não vai. Sinto muito. Tem que ter essa ciência. Então, assim, o tempo também é um desafio muito grande, Sim, né? Exatamente. Porque dependendo, só voltando aqui, a gente falou sobre a calibração, né? Então, dependendo da quantidade de equipamentos que você tem para calibrar e qualificar dentro do laboratório, só eles, até chegar ao relatório, você fazer a análise crítica, tudo vai 3 meses, né? Então, conseguir a empresa a vir fazer a calibração dos equipamentos, qualificação, enviar os relatórios para você, mas você fazer a análise crítica e deixar esse processo totalmente implantado, só isso aí já vai dar de 2 a 3 meses. Posso aproveitar para fazer uma propagandinha, já que está falando do tempo? Sim. Que nós temos o treinamento gravado de interpretação da 17.025. Exatamente. Então, por que a gente optou em deixá-lo gravado de forma, chamado perpétuo, né? Tá constantemente lá. Porque, às vezes, o laboratório tem que resolver uma não conformidade, ou tá esperando alguma auditoria, que vai ser daqui uns dias, e precisa desse curso de interpretação. E aí, só vai ter um curso agendado ou presencial online daqui 3 meses, 2 meses, o laboratório não pode esperar. Então, nós temos o treinamento de interpretação gravado disponível constantemente. Só entrar lá no nosso Instagram que tem um link lá, gente. Mas isso é real? É real. É um desafio. A gente optou por fazer assim porque a gente viu vários acontecendo assim. Sim. E a maioria das empresas por onde eu passei, você também, eu acredito que chegou a essa conclusão. As pessoas querem, mas a maioria da equipe não tem noção do que é 17.025, às vezes nem a gerência do laboratório tem ideia do que é 17.025, ou às vezes já ouviu falar, mas não tem o curso, né, de interpretação. Então é importante a capacitação da equipe antes de iniciar todo o processo, né? Então, ter este curso gravado é uma forma também de ajudar, né, o laboratório que queira fazer quanto antes, né, após ter como diz, depois da decisão tomada de querer participar, né, do processo, participar não, de decidir implantar o sistema de gestão com foco em acreditar, de fazer acontecer, é bom ele ter essa ideia, saber que existe essas possibilidades, né, e que o nosso treinamento tá lá. E outra coisa que eu acho importante também, eu nem tinha pensado em falar isso, mas a gente começou a falar do treinamento, é que assim, pode fazer só o responsável técnico e o gerente da qualidade? Deve, né? Deve fazer. A equipe inteira tem que fazer? Não, pode fazer e fazer uma multiplicação interna, pode acontecer. Não deve, mas eu acho que convém. Convém todos do laboratório, toda a equipe fazer essa interpretação, até mesmo que ele não participe da implementação diretamente, assim como acontece com a pessoa da qualidade, né? Com o responsável da qualidade.
Mas, assim, é interessante ele conhecer para ele ter noção do porquê de tantos controles, do porquê de tantos registros, né? Porque às vezes ele fica ali revoltado. Não, antes eu não precisava preencher esse tanto de coisa, agora eu não tô entendendo Fiz por a que vida que inteira isso. assim, né? Então, assim, eu acho muito importante todo mundo da equipe ter, pelo menos, a interpretação para ter noção do porquê de Também tantos acho. controles, né? Eu sempre indico nas consultorias para que a empresa faça para toda a equipe, né? Para estar familiarizado, né? Exato. Acho que a palavra é essa, é estar familiarizado. Isso, exatamente. Então, acabou que a gente já falou do desafio do tempo, né? Sim. Do desafio do tempo e de treinar a É. equipe na interpretação. E outro desafio também que eu gosto de falar muito, Giane, é a questão da documentação. Ter toda a documentação é um desafio. Quando está com a consultoria, tem ali a consultoria indicando, né, quais os documentos que tem que ter e tal. Fica um pouco mais fácil, mas não deixa de ser um desafio. Porque Exatamente. desenvolver esses documentos, por mais que a gente entregue um modelinho, tem que fazer de acordo com a realidade do laboratório. É, né? o conteúdo, né? O que que eu vou colocar? Eu recebi o modelo, mas tá. E agora? O que que eu vou Tem que colocar adaptar, aqui? né? Sim. E falando nessa questão, a importância de você fazer a sua documentação. Por exemplo, o gestor da qualidade faz a documentação, passa para quem executa. Para quem executar e seguindo passo a passo do que está escrito, para ver se não tem nenhum furo, para ver se está entendível, né? Então, construir os meus formulários, né? Vou passar para quem preenche, realizar o preenchimento, para que você tenha certeza que ele está funcional. Às vezes o simples o espaço, né? Às vezes o espaço da coluna não tá bom, a linha não tá bom, mas são ajustes que são necessários na sua documentação para você não ter não conformidades de rasuras, né? De campos em brancos. Então, é um desafio construir toda essa documentação e é também um desafio fazê-la de forma funcional. Sim. E é comum acontecer de ter muitos documentos no início, muitos formulários, muitos procedimentos e tal, e depois dar uma enxugada. É natural, de acordo com que o sistema da qualidade ele vai amadurecendo, né? Acho que a palavra é essa mesmo, amadurecendo. É normal que vai enxugando. Sim. Mas, assim, construir ali no início tudo isso de forma funcional é um desafio muito grande. E o outro desafio também relacionado à documentação, porque assim, eu tenho que ter toda a documentação exigida pela norma e que tem a ver com o meu laboratório. Porque tem que ser ali, ela fala na extensão necessária, né? Isso. Então eu tenho que saber o meu escopo, volta lá no primeiro desafio. Sim. E ter toda a documentação necessária, onde eu vou registrar tudo e tal. Isso é exigido pela norma. E além da norma, para quem pede a acreditação, tem a documentação própria da SEGEC. Exato. Isso. Que às vezes ela exige um pouco mais do que a própria norma 17.025, né? Isso. É importante a gente falar sobre isso, porque essa documentação da SEGEC, ela está disponível, né? Ela está disponível no site da SEGEC. Lá consta todos os documentos orientativos para que as pessoas possam ter um norte, um guia, né? E ela traz também os documentos normativos da SEGEC, que são documentos que durante a avaliação a gente tem que cumprir aqueles requisitos. Né? Então, um dos exemplos, já que a gente falou de ensaio de proficiência, é a NIT-DICLA 26. Ela traz alguns requisitos que devem ser evidenciados durante a avaliação da SEGEC. Né? Então, além então, vamos lá. Documentos orientativos, documentos normativos, e lá tem os formulários também, né? Para quando você vai enviar já essa documentação. Formulários deles, né? Que tem que ser preenchidos. Isso, o formulário deles, que tem que ser preenchido para o envio dessa documentação. Acho que dá pra gente deixar aqui na legenda o link, né? Sim. A gente vai colocar aqui, mas assim, ao abrir, não se desesperem, tá? Não é tudo aquilo. Vai ter uma lista muito grande, mas nem todos são aplicáveis a todos os tipos de laboratório. Exato. Tem alguns lá que são específicos a determinados tipos de laboratório. Sim. Outros já são aplicáveis a todos. Exato. Mas tá toda a documentação ali. É bom conhecer e familiarizar com tudo isso, né? Exatamente. A gente deixa o link lá.
Sim. Então, assim, esse que você falou do interlaboratorial, que é o 26, né? Nitidicla 026. Nitidicla 026. A gente falou da documentação, tem um formulário 17, eu acho, que tem ali a lista de tudo que tem que mandar quando vai solicitar acreditação. Sim. Tem a NIE 140, que você falou dos custos, né? Exato. Tá lá também. Sim. Então, a gente vai deixar o link aqui na legenda. Sim. E aí, aqui, deixa eu olhar aqui na nossa colinha. Nós já falamos do tempo, né? Que é um desafio também. E por último, o desafio de realizar uma auditoria interna com um especialista. Sim. Dependendo do segmento, eu sei que isso não é desafio, que isso encontra fácil, mas dependendo do segmento é. Exatamente. E essa parte de encontrar o especialista vai assim, porque a auditoria ela tem que acontecer o sistema de gestão, tem que acontecer a parte técnica, e o especialista entra nessa parte técnica, né? E tem que ser um especialista naquele tipo de ensaio. Exato. Ele tem que ter vivência naquilo, né? Tem que ter Experiência vivência. naquilo. Então é aí que está o desafio, né? Eu gosto muito de citar um exemplo que, igual eu trabalho com laboratórios veterinários. Não basta ser um veterinário. Ele tem que ser veterinário, ele tem que entender da 17.025 e ele tem que ter experiência naquele tipo de ensaio que está no escopo, Exatamente. né? Uhum. Então, assim, eu tô falando porque eu já sofri com isso. Eu também. Eu também já Então, sofri e não com adianta, vai ter que refazer a Vai ter- auditoria interna. Sim. Caso não tenha alguém na equipe para Sem auditar a parte especialização. técnica. Para auditar ali os ensaios. Sim, precisa refazer, não basta. Semana passada mesmo nós estávamos numa auditoria interna, né? Sim, Que tinha a parte de gestão, tinha a parte técnica e tinha a pessoa especialista no tipo de ensaio, né? Que foi na área Sim. do algodão. sim, exatamente. Então é importante para que a gente tenha um processo de auditoria interna bem robusto, né? Que passe por todo esse processo. É desafio, é como a gente falou, né? E entra não só no custo que essa auditoria interna vai gerar, mas na dificuldade de você encontrar um especialista naquele ensaio, que tem experiência, que saiba olhar, auditar realmente o que pede o ensaio, né? Então entra naquilo que a gente falou, tem que ter a formação na área, tem que ter a vivência naquela área, a experiência, e tem que entender da 17.025 e de auditoria. Isso, né? e de auditoria. Tá. Então, às vezes, na região pode até ter muitas pessoas. Tem segmento que não tem ninguém, tem que trazer de fora. Outros tem muita gente, só que essas muitas pessoas trabalham dentro de laboratórios concorrentes. Eu não vou querer dentro do meu laboratório alguém que vem da concorrência. Exato. Da concorrência. Uhum. Então, é complicado isso, né? Então, é um desafio. É um desafio. E aí, às vezes, você não acha nem fora, né, do estado, né? Que tenha, assim, agenda disponível já para a sua data que você colocou no seu cronograma lá de auditoria. A auditoria remota deu uma ajudinha nisso. Deu mesmo. Mas continua sendo um desafio. Continua, exatamente. Eu acho que é um processo aí, é assim que eu vejo. Tem tantos, que a auditoria é um dos últimos requisitos da norma. É, né? algo que pode impactar no outro desafio do tempo que a gente falou, Exatamente. Então, você vem ali com toda aquela dificuldade, né? E rompeu até chegar aqui. Programou sua data da auditoria, mas esqueceu de verificar essa parte do especialista. Então, às vezes, a agenda da pessoa não vai dar para fazer, não vai bater com a sua. Então, você tem que reagendar. E aí, quando a gente faz isso, o cronograma de já enviar a documentação para a SEGECRE também já está estimado, né? Então, vem todos esses desafios aí quando a gente chega até a auditoria interna, né? Então, vou aproveitar e dar uma dica aqui. Se você é de uma área que é difícil encontrar especialista, e na hora que você estiver na implementação, já coloca isso lá na sua planilha de risco, porque isso é um risco para o seu laboratório. E qual que seria a ação para esse risco, né? Começar a procurar com bastante antecedência e tal, ver uma ação aí para evitar esse risco. Para evitar esse risco, minimizar ele aí também, né? Exatamente. Minimizar a chance dele acontecer, né? Exato. Realmente. Mas é isso. Acho que aqui nós passamos por todos os desafios, né?
Acredito que sim. Acho E aí que tem os benefícios, porque é a que não gente é não pode, possível, né? apesar do tema ser só desafios da acreditação, vamos falar um pouquinho dos benefícios, né? Aham, sim. Para o laboratório. Cita um desafio, um benefício aí, Jeane. Ah, eu gosto muito da credibilidade, né? Eu acho que o benefício maior de você ter um sistema de gestão implantado é a credibilidade do seu processo. É aquela história que eu acho que todo laboratório já passou por ela. Assim, eu mandei uma amostra para você e para o outro laboratório, o seu resultado deu fora. Se você não tem um sistema de gestão implantado, você logo vai achar que é o seu processo. Mas se você tem essa credibilidade para falar, não, meu sistema é robusto, eu possuo o sistema de gestão 17.025 implantado, eu faço tal e tal controle, meus equipamentos são calibrados, qualificados, a minha equipe é treinada, então o meu resultado está certo, né? E então, eu acho que esse ponto do maior benefício de um sistema de gestão ser acreditado é a credibilidade. Mas tem outros, né? Eu ia falar resultados tecnicamente válidos. Só que Sim, aí é algo que você comprovadamente vai ter resultados tecnicamente válidos, e isso te dá uma credibilidade no mercado, né? Tá é. tudo interligado, na Sim, tá verdade. tudo interligado. E Exatamente. aí é mais competitivo no mercado, se for Uhum, privado, né? E aí sim, tá tudo interligado. Então, eu acho que se tiver que resumir em uma palavra, é a credibilidade. É credibilidade. o benefício da acreditação, é a Ele traz credibilidade. essa Por credibilidade, quê? né? Porque comprovadamente tem resultados tecnicamente válidos. Exatamente, sim. Uma coisa também que eu gostaria de falar em relação ao benefício é a organização do seu laboratório quando você é acreditado. Não tem aquela história de sumir o registro, né? Cadê? Eu não sei cadê a amostra. O cliente trouxe a amostra perdeu. Misericórdia. Não vai existir isso quando você tem um sistema de gestão acreditado, né? Um sistema robusto, um sistema que está Tem rodando. controle, né? Você tem um controle das ações dentro do laboratório, né? Então, um dos benefícios também que eu acho legal a gente falar aqui é sobre a organização mesmo da casa, do Uhum. processo, né? Muito bom. E para os clientes, né? Porque tem dois tipos de cliente. Tem instituição, que é cliente de laboratório. Sim, Então, assim, eu preciso fazer um ensaio no meu produto antes de eu oferecer para o meu cliente. sim, E tem o cliente final, exato. né? Que é o consumidor final. Então, aquele cliente que é outra instituição, o benefício. Confiabilidade, né? A confiabilidade de que seu produto está sendo realizado por um laboratório que libera resultados tecnicamente Então, válidos, se eu né? sou, por exemplo, um frigorífico, eu tenho que fazer a análise da carne para oferecer para Para o mercado, para liberar o consumidor final, isso. né? Então, se Sim, eu fiz essa análise com um laboratório acreditado, eu tenho mais confiança. sim, Tenho confiança no resultado, consequentemente, eu tenho mais confiança no meu produto, no seu que vai processo, né? tudo. Também, É toda a né? cadeia, né? É a garantia de qualidade do seu produto. Você Uhum. fazer com um laboratório que é acreditado. E isso rompe barreiras, né? Com certeza. Rompe barreiras até internacional, né? Exatamente. Traz essa credibilidade para o produto nosso. Né? Técnicas e comerciais. Exatamente. Barreiras técnicas e comerciais são rompidas. Sim, Muito bom. E tem um consumidor final, sim, que também é a confiabilidade, né? exatamente. A segurança, né? Tem, É, tem. é- Aliás, se tiver que resumir numa palavra, acho que é a segurança. É a É, segurança, é a confiabilidade. E outra que eu gosto muito também é o tal do dormir em paz. sim. Aliás, esse dormir em paz eu acho que é mais pro laboratório. Para todo mundo, né? Exatamente. Mas É, eu é a acho que segurança, o a laboratório, confiança. sim, eu acho que o laboratório ele realmente pode colocar isso mais para o laboratório. Ele ter a certeza de que o que ele está liberando é um resultado confiável, tecnicamente válido, né? Uhum. É o dormir em paz. Exatamente. Então, assim, gente, nós decidimos falar sobre os desafios da acreditação para mostrar para vocês que existem sim desafios. A gente não está aqui para falar que é fácil. É um processo árduo, é trabalhoso, tem despesas.
Investimentos. Tem investimentos. Mas tem os benefícios. Sim. E esses benefícios são para o próprio laboratório, para o consumidor, para toda a cadeia. Né? Exatamente. E assim, dizer também que não é impossível. Não. Né? É um processo árduo, mas ele não é impossível. Basta ter em mente o alvo, né? E a gente falou dos desafios, é importante também que eu acho para o laboratório, é ele decidir se ele quer buscar a acreditação para o sistema de gestão dele ou não. Foi a primeira coisa que a gente falou, né? O porquê que você quer acreditação. Exatamente. Porque se você souber o porquê, você vai suportar o processo Vai. e vai colher os frutos lá no final. Se você tem um alvo em mente, vamos para o alvo, né? Vamos e os frutos são bons. Sim, são bons. Muito bons, com certeza. Eu acho que o laboratório só tem a ganhar, buscando um sistema de gestão acreditado. Com certeza. Jeane, obrigada. Imagina. Pela participação. E eu queria aproveitar e fazer mais um convite. Vamos lá. Vamos, daqui uns 2 meses, falar sobre os desafios da auditoria em laboratórios. Vamos. Em sim. Laboratório, focada para laboratório. Vamos sim, será um prazer. Tá gravado, viu? Não, na hora. Com certeza. Tá gravado. Vamos gravar mais um falando só sobre os desafios de auditorias. Sim. Eu acho importante. Também acho. Tem muitas dúvidas aí. Até porque a auditoria, ela tá dentro de um dos nossos desafios da acreditação, que a gente falou, né? Sim. E eu vejo muita gente com muita dúvida, assim, básica, sabe? Que eu acho que a gente pode ajudar nisso. Sim, não vai ser um privilégio, pode contar comigo. Ai, que bom. Obrigada. Por nada. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Boa tchau, semana. Tchau.